São Luís, primeira década do século XX. O fim da escravidão e o início da República, poucos anos antes, provocaram no país mudanças sociais, políticas e econômicas profundas, que se refletiram também na capital maranhense. Nesse cenário, novos personagens conquistaram espaço, reconfigurando a sociedade ludovicense. Entre literatos, governantes, padres e outros profissionais liberais, alguns deles ganharam perfis pouco ortodoxos, escritos por Domingos Barbosa. Silhuetas é um livro que seria difícil definir dentro de um gênero literário propriamente dito, né? Não são contos, muito menos poderíamos dizer que são crônicas ou novela, enfim. São textos em que ele acaba realçando os caracteres de determinados homens públicos do Maranhão. Ele vai resgatar perfis de pessoas com que ele conviveu e ele coloca aquele toque bem humano mesmo, trazendo a pessoa para o chão, próximo às pessoas que leem até hoje e começam a simpatizar com aquelas figuras que ele transformou em papel. Ele teve um cuidado de escolher aqueles nomes que poderiam ser facilmente, digamos, esquecidos de um grande público. Tanto é que nomes que já estavam ao alcance do grande público, a exemplo de um Arthur Azevedo, a exemplo de um Aloysio Azevedo, ele deixou de fora. Eu destaco, que eu acho muito interessante, é o esboço que ele faz, um esboço curto, mas interessante, do Silva Maia e do Euclides Faria. Principalmente Euclides Faria, que é uma figura relegada na literatura maranhense. Um bom poeta que ficou renegada pelo aquele episódio dele com Aloysio Azevedo, aquela polêmica dos dois. Então ele resgata isso e começa até a simpatizar um pouco com o Euclides Faria. Domingos Quadros Barbosa Álvares nasceu no município maranhense de São Bento, no dia 28 de novembro de 1880. Quando chega a São Luís, ainda jovem, encontra na capital um ambiente de renovação intelectual impulsionado pela criação de agremiações culturais como a Oficina dos Novos, da qual vai fazer parte. Mas antes de ser reconhecido como escritor e fundar a Academia Maranhense de Letras ao lado de outros 11 intelectuais, Domingos Barbosa se destacou como jornalista. Ele despontou como um grande colaborador da imprensa aqui em São Luís do Maranhão, que seria então a Revista do Norte, a Revista Atenas e um jornal de circulação significativa que foi a Pacotilha. Nesses órgãos ele se destacou sempre com um escritor de perspicácia, capaz então de abordar determinadas temáticas e enveredar por argumentos extremamente convincentes. Ele chegou ao posto máximo, digamos assim, dentro do chamado jornalismo aqui no Maranhão, assumindo a direção do órgão da imprensa estadual, na época chamada apenas de imprensa oficial do estado do Maranhão. Foi um jornalista bastante atuante, sobretudo nas questões políticas da época. Sob a liderança política de Benedito Leite, o Estado se modernizava. Barbosa, que até então observava as mudanças com a distância imposta por sua condição de periodista, tem a oportunidade de acompanhar tudo mais de perto, a partir de 1906. Quase todos os jornalistas que tiveram destaque na imprensa maranhense falaram, tocaram, abordaram questões da política maranhense. Um grande exemplo nosso é o João Lisboa. Com Domingos Barbosa não foi diferente, ele atuou em questões políticas. E daí a ascensão dele foi meteórica e foi logo alçado à categoria de secretário de governo aqui do Maranhão. Ele começa a vida política novo, assim como, vamos imaginar, era um momento de transição dele e do próprio Maranhão. Benedito Leite fazendo uma campanha política muito forte, arrojada para a época, e trazendo sangue novo para a política e, sem querer, também trazendo sangue novo para a literatura, no caso do Domingos Barbosa, que aparece nesse momento. O seu talento como homem público, o seu talento como jornalista, levou então a um papel importante na política maranhense. Tanto é que ele assumiu por diversas vezes o cargo de
deputado federal, acho que 3 legislaturas, e de maneira que em uma delas até se tornou líder do governo dentro da Câmara Federal. Ao mesmo tempo em que se dedica à vida política, Domingos Barbosa firma seu nome literário, destacando-se como contista. Entre 1908 e 1911, publica 3 livros de contos: Mosaicos, O Dominó Vermelho e Contos da Minha Terra. Chegou a véspera de São João. Na rua, fogueiras alegres crepitavam, levantando grandes línguas de fogo e rolos densos de fumo, avermelhando a noite. Foguetes subiam em curvas lentas e espocavam entre o fumozinho leve, como um punhado claro de cinza atirado à porcelana lavada do céu. Bichinhas estalavam festivas e mais fortes bombas estouravam. De longe, quando uma aragem passava, vinha um ruído vago e ritmado de matracas, dando à noite um tom festivo de arraial e folgança. Bom, a linguagem jornalística que ele já tinha desenvolvido acabou influenciando muito na condução do seu texto, digamos, literário. Então, digamos, é uma linguagem mais dinâmica, ágil, muito mais caracterizada pelo jornalismo do que por um prosador nascido dentro da literatura realmente. Ele é um escritor que ele transita entre estilos. Agora, também tem que lembrar que ele faz pequenos resgates de momentos históricos e de personalidade de sua época. Aquele livro Silhuetas, em que ele vai resgatar figuras, são mais, vamos dizer assim, impressões dele sobre o momento, principalmente sobre esse momento dele, com essa relação dele com os autores da época, as personalidades. Então ele coloca isso na sua prosa, é uma prosa mais ou menos, não vou dizer biográfica nem autobiográfica, mas de impressões de uma época. Quem não conheceu entre nós Joaquim de Souza Andrade? Esteve o velho republicano pela América do Norte, onde com José Carlos Rodrigues escrevera O Novo Mundo, e americanizou-se. Escanhoado, escrupulosa e meticulosamente, com a cabeleira grisalha a cair sobre os ombros altos, tinha o velho poeta a aparência austera de um varão da independência americana. E de então, a sua existência passou entre 2 ideais: os seus versos e a República do Brasil. Desde o começo dos anos 20, ele já tinha assumido uma vaga na Câmara Federal como deputado. De maneira que, sendo a capital da República situada no Rio de Janeiro, ele teve que atuar exatamente na Corte Baixa do Parlamento Brasileiro naquela cidade, vindo esporadicamente ao Maranhão entre 32 e 36, mas a partir de 36 realmente ele fica radicado no Rio de Janeiro, porque ele já tinha uma convivência política por ali. Ele era deputado federal. O jornalismo depois passou a ser uma atividade mais secundária e a política mais primária, principal na vida dele. Domingos Barbosa não voltaria a publicar mais depois da ida ao Rio. No dia 26 de dezembro de 1946, o escritor, que tão bem retratou as personalidades e ambientes maranhenses, falece na capital fluminense. Deixa, além de 4 obras publicadas, outros 5 livros inéditos, conforme anuncia no final de Silhuetas.